A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano, onde ouvimos a voz de Deus e procuramos viver segundo a sua vontade por meio da Sagrada Escritura. Usando uma linha do tempo, vamos ler a Bíblia inteira, sem deixar nada de fora, em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Entrando em contato com toda a Sagrada Escritura, vamos aprofundar nossa experiência da fé que professamos, da fé que celebramos, da fé que rezamos e da fé que vivemos. Estamos usando a Bíblia Católica como a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo para os 365 dias por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Você também pode se inscrever nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 10 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Vamos continuar a leitura do livro do Gênesis, capítulos 2 e 3, onde vamos ver o drama da entrada do pecado no coração do homem e da mulher, e vamos acompanhar também a leitura do Salmo 104, esse que também é um salmo de louvor à criação, que faz referência justamente a este início do livro do Gênesis. Gênesis capítulo 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: É verdade que Deus vos disse: Não comereis de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Dele não comereis, nele não tocareis, senão morrereis. A serpente, porém, respondeu à mulher: De modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável por dar entendimento. Colheu o fruto, comeu dele e o deu a seu marido, que estava com ela, e ele também comeu. Então os olhos de ambos se abriram e reconheceram que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e fizeram tangas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se da face do Senhor Deus por entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim, fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Deus perguntou:
E quem te fez saber que estavas nu? Acaso comeste da árvore da qual te proibi comer? O homem respondeu: A mulher que puseste a meu lado, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. E o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Maldita sejas tu entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre teu ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. À mulher ele disse: Multiplicarei os sofrimentos de tua gravidez. Entre dores darás à luz os filhos. A teu marido irá o teu desejo, e ele te dominará. E ao homem ele disse: Porque ouviste a voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei não comer, maldito o solo por tua causa. Dele te alimentarás com sofrimento todos os dias de tua vida. Espinhos e matagal ele te produzirá, e tu te alimentarás das ervas do campo. No suor do teu rosto comerás o pão, até voltares ao solo do qual foste tirado, porque tu és pó e ao pó hás de voltar. O homem chamou a sua mulher Eva, pois ela se tornou a mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez para o homem e sua mulher roupas de pele, com as quais os vestiu. Então o Senhor Deus disse: O homem tornou-se como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Não estenda ele agora a mão e tome da árvore da vida para dela comer e viver para sempre. E o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden, para que cultivasse o solo do qual tinha sido tirado. E tendo expulsado o homem, colocou a leste do Éden os querubins, brandindo a espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Capítulo 4. O homem conheceu Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim, dizendo: Ganhei um filho homem, graças ao Senhor. Ela tornou a dar à luz e teve Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Tempos depois, aconteceu que Caim trouxe frutos do solo para oferecer ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe os primogênitos do seu rebanho e a gordura deles. E o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e com o rosto abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: Por que andas irritado e com o rosto abatido? Porventura, se agires bem, não serás aceito? Mas se não agires bem, o pecado espreitará a tua porta. Ele te deseja, mas tu deves dominá-lo. Caim falou ao seu irmão Abel: Vamos ao campo. Logo que estavam no campo, Caim atirou-se sobre seu irmão Abel e o matou. O Senhor perguntou a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou o guarda do meu irmão? Então o Senhor replicou: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão desde o solo clama a mim. E agora serás maldito, longe do solo que abriu a boca para beber de tua mão o sangue de teu irmão. Quando cultivares o solo, ele te negará seus frutos, e tu virás a ser um fugitivo, vagueando sobre a terra. Caim disse ao Senhor: Meu castigo é grande demais para suportá-lo. Hoje me expulsas deste solo, e eu deverei esconder-me de tua face. Vou ser um fugitivo vagueando pela terra, e quem me encontrar vai me matar. Mas o Senhor lhe disse: Se matarem Caim, ele será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que ninguém ao encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da face do Senhor, e foi habitar na terra de Nod.
a leste do Éden. Caim teve relação com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque. Caim construiu uma cidade e lhe deu o nome de seu filho, Enoque. Enoque foi o pai de Irad, e Irad gerou Maviael. Maviael gerou Matusael, e Matusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 mulheres, uma se chamava Ada e a outra Sela. Ada deu à luz Jabel, que foi o antepassado dos que moram em tendas e criam gado. O nome de seu irmão era Jubal, antepassado de todos os tocadores de cítara e flauta. Sela teve um filho, Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de instrumentos de bronze e ferro. A irmã de Tubal-Caim era Noema. Lameque disse às suas mulheres: Ada e Sela, ouvi minha voz. Mulheres de Lameque, escutai o que digo. Matei um homem por uma ferida, um jovem por causa de um arranhão. Se Caim for vingado 7 vezes, Lameque o será 77 vezes. Adão teve novamente relação com sua mulher. Ela deu à luz um filho e chamou-o com o nome de Sete, dizendo: O Senhor concedeu-me outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. Também Sete teve um filho e chamou-o com o nome de Enós. Foi então que se começou a invocar o nome do Senhor. Salmo 104. Bendize minha alma ao Senhor, Senhor meu Deus, como és imensamente grande. Estás revestido de majestade e esplendor, envolto em luz como num manto. Estendeste os céus como um pavilhão, construíste sobre as águas os teus aposentos. Fazes da nuvem o teu carro, caminhas sobre as asas do vento. Fazes dos ventos teus mensageiros e do fogo ardente teus ministros. Assentaste a terra sobre seu fundamento, e ela não se inclinará jamais. O oceano a revestiu como um manto, e as águas estavam acima das montanhas. À tua ameaça elas fogem, ao fragor do teu trovão amedrontam-se. Elas sobem pelos montes e descem aos vales, para o lugar que lhes determinaste. Fixaste um limite que elas não ultrapassarão, e não voltarão a cobrir a terra. Transformas as fontes em torrentes que escorrem pelo meio das montanhas. Delas bebem os animais do campo, e os asnos selvagens nelas matam a sede. No alto vivem as aves do céu, do meio dos ramos fazem ouvir seu canto. Desde as tuas moradas regas os montes, e como o fruto das tuas obras sacias a terra. Produzes o pasto para os jumentos, e as plantas que o homem cultiva para tirar da terra o pão, e o vinho que alegra o coração do homem. Fazes brilhar seu rosto como o óleo, e com o pão o coração lhe revigoras. Estão viçosas as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou. Ali os pássaros fazem seus ninhos, e nos ciprestes a cegonha faz sua casa. As altas montanhas são para as cabras monteses, os rochedos dão refúgio aos roedores. Ele fez a lua para marcar os tempos, o sol observa a hora do seu ocaso. Envias as trevas e faz-se a noite. Então vagueiam todos os animais do campo. Os leões novos rugem em busca da presa e pedem a Deus o seu sustento. Quando o sol desponta, eles se recolhem e se deitam nos seus esconderijos. Então sai o homem para o seu trabalho, para as suas lidas até o entardecer. Quão numerosas as tuas obras, Senhor! Todas fizeste com sabedoria, e a terra encheu-se das tuas criaturas. Eis o mar, grande, vasto e imenso. Nele os peixes sem número, animais pequenos e grandes. Nele transitam os navios, bem como o Leviatã, que formaste para com ele te divertires. Todos esperam de ti,
que lhes dês o alimento a seu tempo. Tu lhes dás e eles recolhem. Abres tuas mãos e eles se fartam de bens. Se escondes, porém, tua face, perturbam-se. Se lhes tiras o espírito, perecem, e voltam para seu pó. Envias teu espírito, eles são criados, e renovas a face da terra. Seja para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em suas obras. Ele olha para a terra e a faz tremer. Toca os montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor por toda a minha vida, salmodiarei ao meu Deus enquanto eu existir. Seja-lhe agradável o meu poema, eu, porém, me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e os ímpios que não existam mais. Bendize minha alma ao Senhor. Aleluia. Eu sou o Padre Tiago Engenchac, Padre Diocesano da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Depois de contemplarmos os 2 primeiros capítulos do livro do Gênesis, a criação, a forma como Deus criou o mundo e criou o ser humano, a partir do capítulo 3, nós refletimos como foi a entrada do mal no mundo. O demônio, representado na serpente, ao se apresentar à mulher, ele se apresenta com uma pergunta um tanto mentirosa. É verdade que Deus vos disse, não comais de nenhuma das árvores do jardim? Isso não era verdade. Tanto que a mulher respondeu, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse, não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. E depois a serpente responde à mulher, no dia que comerdes da árvore, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. E através deste diálogo da mulher e da serpente, entra no coração do ser humano a grande tentação de querer ser como Deus. E infelizmente, eles caem nessa tentação. Deixam de lado a graça de ser imagem e semelhança de Deus para cair na desgraça de querer ser como Deus. Este é o pecado original, é o grande pecado de ser como Deus, o grande pecado da autossuficiência. E tanto é que logo em seguida de comerem do fruto proibido, fala a Sagrada Escritura que os seus olhos se abriram. E a primeira coisa que eles percebem é que estavam nus. E aqui a nudez representa a desproteção, o estar desprotegido da graça. Perderam a graça, caíram na desgraça e a nudez representa justamente isso. Agora estão desprotegidos, perderam a roupa da graça de Deus. E além de se perceberem nus, também fala a palavra de Deus que ficaram com medo e se esconderam do olhar de Deus. E é exatamente isso que também acontece na nossa vida cada vez que pecamos. Também perdemos a graça e também ficamos com medo do olhar do outro. Será que alguém viu o que eu fiz? Será que alguém percebeu o mal que eu cometi? E este medo também nos faz nos escondermos. Estes já são frutos do pecado, o estar nu, o estar com medo, o esconder-se do olhar do outro. E quando passamos para o capítulo 4, nós já começamos a ver as consequências deste grave erro da autossuficiência. Quando Caim começa a ficar com inveja do seu irmão Abel, nós vemos que esta autossuficiência se transforma em rivalidade. Um irmão que tem ciúme do outro. Um era agricultor, o outro era pastor. E diz no capítulo 4 que Deus olhou mais para a oferta de Abel, que era pastor. No tempo em que este texto foi escrito, era muito comum a rivalidade entre agricultores e pastores, porque ambos queriam ter domínio da terra, e onde se plantava os animais não poderiam pastar, e onde os animais pastavam não se era permitido a agricultura. Mas a partir disso, da briga destes dois irmãos, nós vemos que o pecado da autossuficiência se transforma em rivalidade, e a inveja cresce tanto no coração de Caim que ele não aguenta e acaba matando o seu irmão Abel. E uma coisa curiosa deste capítulo é que
Entre os dois irmãos, o único com o qual Deus tinha um diálogo era justamente com Caim. Caim tinha graça de conversar com Deus, porém ele estava como que cego a esta graça de poder ter um diálogo com o próprio Deus e deixou justamente que o pecado falasse mais alto, deixou que a inveja falasse mais alto e assim acabou destruindo a vida do seu irmão. Por isso, na nossa vida, tenhamos um grande cuidado para não cairmos na mesma tentação de querermos ser como Deus. Em nós já está marcada a imagem e a semelhança de Deus, e esta é a maior graça que poderíamos receber. Portanto, cuidemos também nós para não cairmos na tentação de querer ser como Deus, na tentação da autossuficiência, e acima de tudo deixemos que Deus seja o condutor da nossa vida. Entreguemos a nossa vida, a nossa existência nas mãos de Deus, e Ele saberá muito bem por onde nos conduzir. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa Palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Dom Sérgio Arthur, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!